Fala galera, hoje eu vim falar de uma cartinha aqui do tarô e dessa vez eu não vou embaralhar e puxar como eu fiz da outra vez com o baralho cigano. Dessa vez eu quero falar dessa carta mesmo, que é essa aqui, o Diabo. É uma carta muito mal compreendida, sabe? E assim, o tarô, ele tem 78 cartas e essas cartas elas ilustram todos os processos que o ser humano pode viver aqui na Terra. Então, se você está vivendo alguma experiência específica de acordo com o seu momento, certamente tem alguma carta que explica e que dá assim uma reflexão sobre esse momento para que você tenha mais sabedoria na condução dos seus passos e desta forma então encaminhar as suas experiências de uma forma positiva, para que com o desdobramento delas você encontre harmonia, você encontre paz, felicidade e não crie nenhum karma desnecessário, certo? No sentido de que você tem o melhor aproveitamento dessa existência que é a presença do seu espírito nessa terra, né, nesse momento. Então o tarô ele vem trazer essas reflexões para nós. E a reflexão a respeito do diabo. O que representa essa carta? Vamos ao seu simbolismo. Se vocês observarem a carta do diabo, ela tem aqui um ser andrógeno, certo? Tem um ser aqui que está então entre o homem, a mulher, o diabólico e ao mesmo tempo o animal. E ele está assim nessa mistura. Mas ao mesmo tempo também tem um toque angelical. Não deixa de ter. Porque o diabo e o anjo, eles não têm tanta diferença assim. Eles são polaridades da mesma face. É aquela figura clássica, né, de São Miguel dominando assim, né, o demônio no caso, né, pisando no demônio, nada mais é do que utilizar a espada, que é o poder da mente, que é a palavra, que é a comunicação. O naipe de espadas no tarô já representa isso, certo? E ao mesmo tempo a análise reflexiva, que é a balança, que também tem esse simbolismo no próprio tarô. Então, a justiça que está associada à balança no tarô, associada a essa imagem, que tem essa conexão também com o que a gente vai falar no nosso assunto de hoje, é você ter uma análise reflexiva distante das emoções mais baixas. E aí que entra o diabo. As emoções mais baixas, que é então o apego, que é o medo, que é os ciúmes, que é a ganância, que é os feitiços aqui desse plano que nós vivemos, chamado de Maya, pela cultura indiana. Esse plano assim que não basta de uma ilusão de ótica, bem na verdade. Mas ao mesmo tempo é um teatro lindo, com cores lindas, e é uma chance da gente aprender a se tornar mais elevado, a fazer a nossa frequência subir. E o diabo ele fala das coisas que podem nos aprisionar nessa frequência mais baixa. Por isso que essa análise reflexiva, distante das emoções, essa análise assim de quem se auto-observa, de quem sente alguma coisa e não entra no drama do que está sentindo, mas mais contempla o que a emoção gera no meu entorno, porque a emoção ela é o poder criador em essência. Por isso que à medida que se torna capaz de ter um certo domínio sobre as emoções, você tem o poder de co-criar a realidade com muito mais intensidade. Então, quando você utiliza a espada posteriormente, você se firma na palavra de elevação do próprio anjo, a palavra divina, o mantra, o decreto positivo, aquela energia mental que você substitui, que você arrebata como uma espada, quando chega então aquela energia mais densa dos apegos emocionais, dos ciúmes, de todas essas histórias que prende a gente lá nos reinos inferiores, que são os chakras inferiores propriamente, certo? E aí você traz assim essa análise aqui mais para cima, mais reflexiva, voltado aqui, esse olho que tudo enxerga, e desta forma a sua intuição vai lhe fazer perceber que você vai estar querendo correr atrás do próprio rabo, vibrando assim nessas dimensões mais baixas. Então o diabo ele vai falar de tudo aquilo que te aprisiona. Vocês podem ver que tem ali no simbolismo do diabo dois seres ali, né, trevosos, aprisionados. No sentido de que conforme você vai se nutrindo das coisas que podem gerar um prazer efêmero, aquele prazer que é assim, sabe, de você voar até a vela e queimar as suas asas, é gostoso por um instante, mas depois você fica assim, ó, sem energia, todo queimado. É mais ou menos assim que funciona o diabo. É aí que quando você come demais, aí é onde você pauta a vida completamente na experiência sensorial.
Aí então é que é a sexualidade, aí que é apenas o que eu como, é apenas o que eu enxergo, e eu não consigo acessar mais do que minhas mãos alcançam e mais do que esses olhos mortais conseguem enxergar. E aí então que começa a ser trabalhada essa energia do apego a esse corpo, aí começa a ser trabalhada essa energia da ilusão de ótica do que esses olhos enxergam e de achar que a satisfação e que a realização vem dessas experiências que a gente tem no âmbito material. O âmbito material é um veículo, nada mais. É como uma enxada e o espírito é como um lavrador. Então o espírito ele vem para realizar uma obra e ele precisa de uma enxada. E essa obra é construir um solo melhor. E é para isso que a pessoa encarna aqui. Começa a construir um solo melhor no próprio corpo. Se vocês vão ver no simbolismo da carta, os seres que estão aprisionados, eles destroem o próprio corpo. Porque eles ficam com o corpo deformado, esse corpo meio diabólico, esse corpo meio animalesco. Se vocês forem ver a parte baixa ali do diabo, as pernas, tem ali, né, uma relação bem forte com o aspecto animal, que é quando a gente guia a vida primariamente pelos instintos. Quando a pessoa está guiando a vida primariamente pelos instintos, ela não tem a capacidade de acessar os reinos superiores a partir da sua conexão intuitiva, a partir ali de uma sintonia divina, a partir de uma compreensão da existência que vai mais além do que a satisfação das suas necessidades básicas, da sua fome, que eu tenho que trabalhar, eu faço esse trabalho, eu não gosto tanto dele, mas eu sigo fazendo, tudo mais, né? Eu tenho que ganhar dinheiro, tudo mais. Aí chega no final de semana, eu quero fazer festa, eu tenho meus vícios aqui, eu bebo pra caramba, eu fumo pra caramba. E a vida é mais ou menos assim. Então isso que representa essa instância primal do diabo, quando você está vivendo nessa dimensão, apenas buscando luxúria, apenas buscando assim, sabe, a satisfação sensorial, sem acessar a plena verdade. Mas pensa, o diabo é um anjo caído. Você, de certa forma, caiu aqui nesse planeta. E como que você se ergue e ascensiona essa energia do anjo? Se livrando das suas obsessões, se livrando daqueles padrões que estão circulando emocionalmente nas águas, nos fluidos do seu corpo, que prendem você numa dimensão de realidade aonde você não encontra a plena felicidade. É uma ilusão achar que a felicidade vem dessas coisas, assim, mais tangíveis, mais materiais, assim, a pessoa sai querendo acumular um monte de coisa e querendo pegar todo mundo. Porque a gente não é um corpo, a gente é um espírito. Então a felicidade vem da sintonia espiritual, vem da conexão com Deus. E é aí que você está começando a voltar para essa sintonia angelical. E como que faz? Vocês observar ali na carta mesmo, tem ali o símbolo de Mercúrio. Muita gente olha esse símbolo e pensa, ó, o símbolo do demo. Não, é o símbolo de Mercúrio. Mercúrio é o aspecto mental. Então o segredo é trabalhar o aspecto do conhecimento. Quando você começa a ter o conhecimento, aí você perde aquela concepção de o diabo, não sei o que, Deus, tudo mais. Não. Você começa a acessar mais além. Você vê que tem assim um simbolismo por trás do diabo. Não necessariamente que ele é o bichinho que está lá de tridente, lá esperando você descer lá por causa de todas as coisas ruins que você fez aí. Digamos que você cria o inferno da sua própria vida a partir dos próprios vícios, das próprias obsessões, das próprias experiências aí neuróticas, das suas emoções que você mesmo manifesta dentro de você. A partir disso se estende a sua realidade externa, material. Então essa limpeza interna vem a partir do conhecimento, vem a partir de Mercúrio, onde você começa a compreender mais profundamente a existência, onde você começa a se estudar mais profundamente, onde você começa a analisar mais friamente essas emoções, onde você começa assim a se distanciar do teatro, mas entender que você é um personagem que está vivendo isso e pode trocar o cenário, trocar os personagens, trocar as peças o tempo todo à medida que você eleva o seu conhecimento. Então, o que liberta dessas amarras ali que tem daqueles seres e tudo mais nas suas obsessões? O próprio conhecimento. Tem ali também um círculo na parte de baixo da carta que é uma letra hebraica. As letras hebraicas, elas são os caminhos da sabedoria. Cada letra hebraica oferece uma direção, uma chavezinha para você assim elevar a sua sabedoria e conduzir a sua estrada aqui na Terra em uma jornada de reconexão ao seu aspecto divino. E dessa conexão divina que vem a real felicidade, porque daí você está sintonizando com a sua essência verdadeira, não está buscando, sabe, um conforto nas ilusões que aparentemente podem ser prazerosas e podem até ser, mas é tudo por um instante, depois você cria uma incomodação muito grande para a sua vida.
Pode ser prazeroso ir lá naquele momento lá, ficar com tal pessoa, usar tal substância, fazer tal coisa, mas depois você arca com as consequências. E isso é mais uma das coisas que aprisiona propriamente. Vai aprisionando o seu corpo e vai deformando o seu corpo e deformando a extensão do seu corpo, que é toda a sua realidade física. Por isso que o diabo, ele também representa a transformação. Por isso que tem ali nos braços dele escrito, né, solve e coagula. Dissolver, certo? Você dissolve alguma realidade, alguma emoção, algum pensamento, você se transforma para coagular uma outra realidade. Antes de você querer abrir para um campo mais elevado, você tem que dissolver o que já tem. Porque dentro do tempo e espaço, que são, digamos, os instrumentos básicos dessa existência que vivemos aqui, inclusive então a existência que está associada no seu próprio computador, aí que você está assistindo, você tem que tirar aqueles arquivos lá de 50 GB de pornografia que você tem, tá entendendo? Para poder ocupar esses 50 GB com mensagens que sirvam para sua evolução. Então é disso que o diabo fala, você dissolve aquelas experiências que te levam para a perdição. Mas o primeiro passo para isso é você acessar o conhecimento. Aí que ele tem a vela. O fogo, ele é o instrumento da transformação. Você queima tudo aquilo que pode vir então a te atrapalhar na tua jornada. Aí você percebe então o que leva àquela atitude. Você vai ter aquela atitude de seguir aquela obsessão, seguir aquele vício, só que agora você tem o conhecimento, você ativou Mercúrio. Então você entende que toda causa tem um efeito, que toda ação tem uma reação. Então se eu fumo isso, o meu corpo perde vitalidade. Se o meu corpo perde vitalidade, a minha enxada fica ruim. Como é que eu vou lavrar e trabalhar para essa obra divina e acender esse aspecto angelical? Aí eu vou ficar de novo diabólicos atrás ali de alguma coisa para sugar. Sempre precisando de alguma coisa para sugar. E isso vai também me prendendo nesse círculo, que é aquela letra hebraica que eu queria falar para vocês. O círculo, Samek representa círculo, é essa letra hebraica. Então o que acontece com o Samek nesse sentido? A evolução é cíclica. Enquanto você se mantém num padrão de realidade, você vai repetindo e repetindo aquelas experiências e elas vão degenerando e degenerando cada vez mais você, se for experiências de cunho de frequência elevada. Frequência baixa, perdão. E se forem, então, se trabalhando, você sai desse círculo, para de viver com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, nas mesmas experiências, dissolve isso. Como um passe de mágica, esses karmas são apagados, a partir do conhecimento e da elevação da vibração daquela vela. Você leva essa vibração para o divino, você ocupa sua mente com o mantra, com conhecimentos bons, com a sabedoria, resolve estudar alguma coisa boa, e esse fogo vai dissolver essas prisões, essas cadeias de você. E aí então você se prepara para acessar um novo círculo, novas pessoas, novas realidades, e o seu dia, a sua noite, que é o movimento circular da Terra, vai ser preenchido por novas lições evolutivas. E conforme você ir avançando nisso, no quesito assim de você elevar a sua sabedoria, no quesito de você lidar de forma mais positiva com essas experiências, por isso que o diabo também tem relação com o signo de Sagitário. O segredo é a expansão. Você está preso naquela realidade, fazendo aquelas coisas que trabalham apenas sobre suas obsessões, suas sombras. E o Sagitário ele vem trazer essa visão expansiva. E ele coloca o objetivo lá, aponta aquela flecha e diz: eu quero algo melhor para mim, é para lá que eu vou. Eu vou chegar lá e eu vou expandir a minha consciência, e eu vou me tornar uma pessoa mais culta, eu vou aprender mais, eu vou conhecer o estrangeiro, vou abrir meus horizontes e não vou ficar preso nessas coisas que me geram ali aquele momento ali apenas de prazer. E o diabo desequilibrado, aliás, o Sagitário desequilibrado, percebe? O Sagitário ele também tem as patas do cavalo ali. O Sagitário desequilibrado vibra apenas no aspecto animal. E aí que dizem que o Sagitário pode se tornar um fanfarrão, quer apenas fazer festa, e não basta beber um pouquinho, ele quer beber um monte, ele quer só contemplar as coisas mais baixas, certo? Mas quando ele ascende, ele desenvolve essa base firme do cavalo, que é essas pernas fortes, para ir atrás dos seus sonhos, explorar esse universo e desenvolver sua sabedoria, ampliando seus horizontes, sendo esse canal, esse fogo mutável, o signo mutável, esse canal para transformação de todas essas prisões, desses cativeiros que são estabelecidos aqui nesse plano e que vão encaminhando os espíritos para os reinos inferiores, porque esse é um plano intermediário. Ou você sobe na dimensão angelical, ou você desce. E não quer dizer que você vai descer lá para o inferno e tudo mais, ou vai subir para o céu. Você vai criar o próprio inferno, tá entendendo? Ou você vai criar o próprio céu.
e nós estamos sujeitos a esse aspecto, por isso que a transformação é muito importante, para que circularmente, espiralmente eu vá evoluindo e alcançando essa dimensão celeste na minha vida. E aí eu posso subir e descer, no caso espiralmente ao contrário também, depende do quanto que eu vou me afundando, certo? Ou do quanto que eu vou subindo. Todos possam depurar suas sombras, equilibrar os seus vícios e tirar, dissolver da sua vida aquilo que puxa para baixo. Pode ser gostoso, mas é por um instante, depois cria um karma terrível, uma coisa para você ficar tendo que catar os pedaços durante uma vida inteira. Aí vai ter que nascer de novo para aproveitar e seguir talvez aquele caminho de ascensão angelical. Firma nessa luz de São Miguel, firma na espada, que é a palavra divina, que é o conhecimento divino, que é o ar propriamente, elevando esse ar para a conexão que leva para a sabedoria transcendental, como o próprio Sagitário que expande esses horizontes de conhecimento. E procure então colocar lá embaixo sempre a atenção mercurial, onde você começa a vibrar muito aqui, você olha aqui. E aí você enxergando com esse olhar, você vai perceber. Por isso que tem até uma estrelinha ali, né? Na cabeça do diabo, se vocês forem enxergar. Tem uma estrelinha ali, porque onde você começa a vibrar muito embaixo e tudo mais, assim, você começa a perder a razão, aí você olha aqui, porque aqui você enxerga o que vem depois. Olha, tem aquela pessoa lá que está me dando mole, por exemplo, mas o que vem depois de eu ficar com ela? Será que eu não vou criar todo um atraso para minha vida ou será que é um caminho que realmente pode desenvolver uma coisa boa, certo? Eu vou para lá, parece ser legal, mas assim, além assim do meu desejo, sabe, de ir para lá, das partes mais baixas ali, do primeiro chakra, do segundo chakra, certo? Como que eu começo a trabalhar aqui? De enxergar tudo com clareza e com neutralidade e a voz da intuição que capta o que acontece antes, agora e depois, porque eu já estava vivendo esse padrão, se ele se repetiu para mim agora e eu segui por essa mesma direção, eu não aprendi. E aí vai aquela espiral para baixo, ao invés de espiral para cima. Então, dissolver o pensamento, a emoção, que pode então firmar essa realidade que vai te aprisionar. Queima essas correntes, se eleva. O diabo ele fala de aspectos como esse, tá certo? Porque todo mundo tem sombra, todo mundo tem os seus demônios nos porão lá, e eles estão gritando, querendo sair. E se você não olha para eles e não dá, digamos, uma certa doutrinada neles, assim, uma certa controlada, um certo equilíbrio, se você não pega e mostra a balança e a espada para eles, no sentido de o conhecimento da luz e a análise reflexiva, a análise ponderada, a análise que não se deixa guiar por impulsos, chega uma hora que eles saem desvairados, como padrões emocionais, coisas que vêm lá da sua ancestralidade já, e a sua missão é estar aqui para depurar tudo isso e poder ascensionar-se, poder iluminar-se, para ser feliz de verdade. Então, gente, assim, ó, é um arcano que tem assim coisa para falar por essa vida e mais outras, assim como cada arcano do tarô. Mas assim, eu vou ficando por aqui e super agradeço assim quem assistiu. Muito grato, muita luz ao caminho de todos. Quem gostou, segue, se inscreve aí no canal, segue lá no Insta. Muita paz, muita harmonia aí nesse resto de semana. E a gente se vê numa próxima.